A paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero deixar uma palavra para vocês que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Melhor, a partir do versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus por esta palavra. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos no pecado, a gente não tem consciência daquilo que nós estamos fazendo, que pode nos levar à condenação, que pode nos fazer perder a nossa salvação em Cristo, porque o pecado, ele cauteriza a nossa mente. Por exemplo, se nós estamos já com a mente voltada nas coisas terrenas, nas coisas carnais, nós vamos agir conforme os desejos da nossa natureza carnal. Mas quando nós estamos com a nossa mente renovada em Cristo pelo Espírito, nós, consequentemente, vamos agir voltados para as coisas do Espírito. Então, é simples de entender. Quem está vivendo na carne tende a se afundar cada vez mais nas coisas terrenas, tende a buscar cada vez mais as coisas desta terra, e muitas vezes está aí pecando deliberadamente, vivendo a sua vida conforme deseja, conforme aí o mundão aí fora diz que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas a mente dessa pessoa já está cauterizada, ela não consegue viver no Espírito. Por quê? Porque ela está voltada à sua natureza carnal. Nós, segundo aqui o que diz Paulo, nós já estamos mortos para a natureza pecaminosa, para a nossa natureza carnal. Por mais que o nosso corpo já tenha estado morto para o pecado, mas o nosso espírito vive em Cristo Jesus, porque esta é a lei dele. E ali fala no número 6, no versículo número 6, pois o modo de pensar da carne é morte. Tudo que nós pensamos e fazemos segundo as vontades da nossa carne, da nossa natureza carnal, vai de alguma forma nos levar à ruína, vai nos levar à morte física e espiritual. Mas a mentalidade que se submete a Deus, que se submete à lei de Deus, nós estamos ainda para a honra e glória do Senhor Jesus, tendo a oportunidade de vida, de viver, porque nós estamos debaixo da lei de Deus. A lei de Deus é Espírito. Então, nós ainda temos a oportunidade de alcançar a nossa salvação, de vivermos eternamente com Cristo nosso Senhor. Diz ali, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Fala ali também que os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da carne, e os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então, diz a palavra de Deus, aquele que está sujo vai continuar se sujando ainda mais. Aquele que está limpo
procura e vai continuar procurando se limpar ainda mais. É isso, viver em espírito é ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Por isso que muitas coisas que nós fazíamos no mundo lá fora, na nossa natureza pecaminosa, nós não fazemos mais, porque nós sabemos que não agrada ao Senhor. Ali mesmo na palavra diz, aquele que tem a mente voltada para as coisas da carne é inimigo de Deus, não pode agradar a Deus. Aqueles que têm a mente voltada para as coisas espirituais agrada ao Senhor, porque está agindo de acordo com o caráter de Cristo, com aquilo que o Senhor Jesus quer de nós. Então a minha oração hoje é para que você que está vivendo num mundo aí, numa vida de pecado, numa vida de sem regras, né? Uma vida de profanação, uma vida realmente sem nada de Jesus na sua vida, a minha oração hoje é para que você busque da parte de Deus, peça a Ele que renove a sua mente nele, que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador aqui na terra, peça a Ele que o Espírito Santo te guie de volta ao caminho que Deus quer para você, que aquilo que você tem feito que não tem agradado o Senhor e nem a você mesmo, porque quando nós pecamos contra Cristo, quando nós pecamos contra o Espírito Santo, nós não entristecemos somente o Senhor, somente o Espírito Santo, nós pecamos contra nós mesmos vamos nos afundando e nos fazendo mal. Quando nós optamos por ter a nossa vida voltada para Cristo, nós começamos a renascer. Aquilo que nós fazíamos de mal, a gente deixa de fazer, vai deixando de fazer, porque o Espírito Santo vai nos transformando cada dia mais, e nós vamos tendo a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo, e nós passamos a viver em coerência com aquilo que Deus quer para nós e passamos a sentir paz, porque aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que entristece a Deus, e quando nós pecamos contra o nosso próprio corpo, contra a nossa própria mente, nos faz tão mal, e nós sabemos disso, porque o Espírito Santo nos alerta. É por isso que nós sentimos um vazio tão grande, uma tristeza tão grande que nós não sabemos explicar de onde vem. Mas quando nós temos a nossa vida, escolhemos ter a nossa vida renovada por Cristo Jesus, mesmo em meio às tempestades, o Senhor nos dá paz. Paz no espírito, paz na alma, paz no coração. Aquela paz que diz aqui na palavra de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que você não consegue explicar. É você sentir paz nos dias difíceis, é você sentir paz em meio às batalhas, é a paz que excede todo o entendimento, essa paz que só vem de Deus, que no mundo lá fora você não consegue encontrar, por mais que você busque em todas as alternativas possíveis, você não vai encontrar essa paz que somente Jesus Cristo, nosso Senhor, pode te dar. Deus te ama, Deus quer resgatar a sua vida do pecado, da condenação, Deus quer te dar uma nova identidade, um novo nome, uma nova vida nele, uma nova história. Queira que Deus escreva uma nova história para você. Peça a Ele, Senhor, escreve uma nova página para mim, escreve uma nova história para mim, restaura a minha vida, muda a minha história, sara as minhas feridas e o Senhor sarará as tuas feridas, curará as suas dores. Ele tem o bálsamo da cura, ele tem o pão que alimenta, ele tem a água que mata a sede. Essa água que você vai beber e nunca mais você vai sentir sede. É a água espiritual, a água que somente Ele tem para dar àqueles que têm sede, sede espiritual, sede de vida, vida com Deus. Deus abençoe o seu dia. A paz do Senhor Jesus a todos.